Olá! Bem, pessoal, vamos então, conteúdo novo para o nono ano, equação de segundo grau. Eu vou aqui nesse primeiro vídeo trazer uns conceitos introdutórios para a gente relembrar um pouquinho o que é uma equação e mais algumas informações que são importantes agora para a compreensão do conceito de equação de segundo grau. Eu sou a professora Daniele Bracher, de matemática. Então, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Eu costumo dizer que sempre que nós pensarmos em equação, nós podemos pensar numa balança de dois pratos. Para que essa balança esteja em equilíbrio, ela precisa ter quantidades, valores equivalentes dos dois lados. Se nós pensarmos que aqui no meio dessa balança tem uma igualdade, né? Quer dizer que tudo que eu tenho aqui também. Né? Então, se nós fôssemos resolver aqui essa equação, eu tenho nela x mais 500 mais 100. E isso será igual a x mais 250 mais 500, correto? Correto. Então, agrupando semelhantes, eu vou ter x mais x, 2x. 500 mais 100, 600. Aqui tem um x só, então fica um x só. 250 mais 500, 750. Aí, é importante lembrar que eu pensando, associando a equação a uma balança, toda operação, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu preciso obrigatoriamente fazer do outro lado, correto? Senão, essa balança vai ficar em desequilíbrio. Ela vai ficar pendente ou para um lado ou para outro, né? E eu quero encontrar o valor da incógnita, mas deixando essa balança em equilíbrio. Então, aqui, eu vou ter 2x mais 600 igual a x mais 750. De forma a simplificar essa equação, eu vou ir lançando operações nos dois lados da igualdade. Uma delas vai ser para eliminar esse x aqui, ó. Algebricamente, a gente busca deixar o valor da incógnita do lado esquerdo da igualdade e o valor numérico do lado direito, né? Algebricamente fica mais fácil de resolver, fica melhor. Então, aqui eu tenho um x. Eu vou buscar eliminar esse x daqui. Como eu vou eliminar esse x daqui? Fazendo menos x desse lado da igualdade e menos x desse lado da igualdade. Correto? Então, aqui vai resultar em x mais 600 e aqui vai anular. Caiu o x, ficou só o 750, correto? Depois, eu tenho aqui os 600, né? Vou buscar eliminar esses 600. Como eu elimino esses 600? Fazendo menos 600, correto? Só que se eu aplicar menos 600 desse lado da igualdade, eu também tenho que diminuir 600 do outro lado, para manter minha equação em equilíbrio. Então, isso vai me resultar em x igual a 150. Agora, vamos ver lá na balança, né? Se meu x vale 150, quer dizer que desse lado da igualdade eu vou ter 150 mais 150, 300. Mais 500, 800. Mais 100, 900. Então, aqui eu vou ter 900. E desse lado, 150 mais 250 dá 400. 400 mais 500 dá 900. Então, eu verifiquei que está certinho o meu cálculo. Vamos aqui a mais um exemplo, né? Nesse exemplo, eu tenho
3 laranjas de um lado, mais 50, e 2 laranjas do outro lado, mais 200. Isso, agrupando aqui os semelhantes, eu vou ter 3L, o L está representando cada laranja, mais 50 é igual a 2L mais 200. Nesse caso aqui, eu vou buscar isolar a incógnita utilizando as operações inversas. Então, esse meu 2L do lado de cá, ele está positivo. Logo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade como negativo. Ele vai trocar o sinal. Ele era mais, vai ficar menos, passando para o outro lado. O 50, por sua vez, vai acontecer a mesma coisa. Ele está mais aqui, vai passar para o outro lado, menos, né? Então, eu vou achar que o meu L é igual a 150. Então, cada laranja daqui vale 150. Então, vamos ver. 150 mais 150, 300. Mais 150, 450. Mais 50 dá 500. 150 mais 150, 300. Mais 200, 500. Então, tá certinho o meu cálculo. Ó. Minha balança ficou em equilíbrio, tá ok. Bom, quando nós pensamos em equação, a gente tem que lembrar do conceito de raiz. A incógnita, o valor da incógnita, a gente chama de raiz. A raiz é a solução da equação. É aquele valor que eu vou substituir lá na minha equação e ele vai tornar aquela sentença verdadeira, né? Então, por exemplo, aqui, nós tínhamos achado que a equação era 3L mais 50 é igual a 2L mais 200. Nós achamos como resultado de L o 150. Se nós substituirmos o valor de 150 na equação, nós vamos achar que 3 vezes 150 mais 50 é igual a 2 vezes 150 mais 200. Resolvendo isso, nós vamos achar que sim, 500 é igual a 500. Logo, essa raiz é verdadeira. A raiz 150, né? Então, 150 é a raiz dessa equação. E aí entra outro conceito interessante. O número de raízes de uma equação será igual ao grau da equação. Essas equações que nós estamos vendo aqui, elas são equações de primeiro grau. Por quê? Porque elas têm um expoente da incógnita igual a 1. Então, elas vão ter só uma raiz de solução. Bom, então, já que nós entramos em grau, vamos ver assim. As equações elas podem ter várias classificações. Uma delas é quanto ao grau da equação, né? Que o grau é o expoente que acompanha a incógnita, né? Então, na equação de primeiro grau, nós vamos ter que 2x mais 6 é igual a 0. Qual é o expoente da incógnita? O expoente é 1. Quando o expoente é 1, a gente não precisa colocar ele, né? Porque qualquer número elevado na 1 é igual a ele mesmo. Então, o expoente da equação de primeiro grau é 1. Então, a equação de primeiro grau tem o grau igual a 1. Já a equação de segundo grau, ela vai ter o grau igual a 2. Por quê? Porque o 2 é o maior expoente da incógnita. Ó. Também existem as operações de terceiro grau, que daí, por sua vez, vão ter um expoente 3, um expoente cúbico, né? A equação de primeiro grau, então, a gente diz que ela só tem uma raiz, ela só tem uma solução. Enquanto a equação de segundo grau terá 2 soluções. E a de terceiro grau terá 3. Aqui eu trouxe um resuminho, assim, ó. Então, sempre que eu pensar numa equação, eu vou pensar numa balança de 2 pratos. E vou pensar que eu tenho que manter essa balança em equilíbrio. Essa igualdade em equilíbrio. Então, tudo que eu fizer de um lado da balança, eu vou precisar fazer do outro lado.
E também nós podemos isolar a incógnita utilizando as operações inversas, né? E aí eu trouxe aqui para nós lembrarmos. As operações inversas. Inverso da adição é a subtração. Inverso da multiplicação é a divisão. Inverso da radiciação é a potenciação. E aqui o contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, o inverso da subtração é a adição, o inverso da divisão é a multiplicação e o inverso da potenciação é a radiciação. Então, quando pensarmos numa equação de segundo grau, o que é uma equação de segundo grau? É toda a equação que apresentar esse formato. Ela vai apresentar uma igualdade e vai apresentar uma incógnita, que essa é a definição de equação, né? Mas a de segundo grau vai apresentar um expoente 2 na incógnita. Estão vendo? E então ela vai ter essa forma, né? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Lembrando aqui que aqui está representado por x, mas a incógnita pode ser y, pode ser z, pode ser t, pode ser n, pode ser qualquer número. Aliás, qualquer letra que represente um número, né? E nessa forma aqui, a gente tem que A, B e C são números reais e A não pode ser igual a zero. Por que o A não pode ser igual a zero? Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, se eu tiver aqui 0 vezes x ao quadrado, eu vou ter o resultado zero. Então, esse termo aqui vai sumir. E aí ela vai deixar de ser uma equação de segundo grau, porque ela não vai ter mais o expoente 2. Então, ela vai ser uma equação de primeiro grau, ó, porque o expoente da incógnita vai ser o 1. Entenderam? Bem, eu chamo esses valores aqui de A, B e C de coeficientes da equação. O A acompanha a incógnita elevada ao quadrado, o B acompanha a incógnita e o C é o valor numérico da expressão. Então, vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, ó. 6x ao quadrado mais 2x mais 1. Meu valor de A vai ser igual a 6, de B vai ser igual a 2 e de C vai ser igual a 1. Mas, como a gente viu, o valor de B e C podem ser iguais a zero. Só o A que não pode ser igual a zero. Então, aqui nós temos outro exemplo, ó. 3x ao quadrado menos 2x igual a zero. O que é o A? O A vai ser o 3. O B, é interessante eu sempre olhar aqui na forma, ó. O meu B seria positivo. Mas aqui, meu B está negativo. Então, o sinal vai acompanhar o número. Meu B vai ser igual a menos 2. Eu não tenho o valor de C, ó. Então, o C vai ser igual a zero. Nesse outro exemplo, qual é o número que acompanha a incógnita ao quadrado? Esse vai ser o valor de A, né? Coeficiente A. É o 1. Quando eu tenho 1, eu não preciso colocar, né? Porque é ele mesmo. Então, meu A vai ser igual a 1. Meu B eu não tenho. Ó, vai ser igual a zero, porque ele não aparece aqui. E meu C é igual a menos 5. Opa! Aqui, meu C é igual a menos 5. E aqui no último exemplo, eu tenho menos 9x ao quadrado igual a zero. Nesse caso, eu tenho o valor de B e o valor de C igual a zero. E meu A, por sua vez, vai ser menos 9. É importante eu conseguir identificar os coeficientes da equação de segundo grau, porque quando a gente utilizar lá a fórmula de Bhaskara para resolver, a gente vai precisar identificar os coeficientes para substituir na fórmula. Então, é um exercício interessante, é bom tentar fazer, né? Bom, as equações de segundo grau, elas podem ser classificadas como completas ou incompletas.
Então, uma equação será completa quando ela apresentar todos os coeficientes. Quando ela tiver um valor para o A, um valor para o B e um valor para o C. Por exemplo, nós temos aqui x² menos 6x mais 9 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau completa, porque ela tem um valor para o A, x é igual, o A vai ser igual a 1, tem um valor para o B, B igual a menos 6, e tem um valor para o C, que é 9. Mas existem também as equações de segundo grau incompletas, aquelas que apresentam os coeficientes B ou C, ou ainda ambos igual a zero. Como a gente viu, só o A que não pode ser igual a zero na equação de segundo grau, né? Aí, o exemplo que eu trouxe aqui é x² mais 4. Meu A é igual a 1, meu B é igual a 0 e meu C é igual a 4. Nesse caso, então, é uma equação de segundo grau incompleta. Bom, é importante ressaltar que muitas vezes as equações não aparecem em seu formato ideal, né? A equação de segundo grau, o formato dela deveria ser esse aqui. A vezes x² mais bx mais c igual a zero. Então, às vezes a gente tem uma equação e a gente precisa organizar essa equação. Por exemplo, aqui, o quadrado da diferença de 2x por 4 é igual a 2x vezes x menos 2 mais 48. Como eu vou organizar aqui essa equação? Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Nós vimos lá em produtos notáveis que isso vai resultar em o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Então, vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar 4x2, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2x dá 4x, vezes o segundo, 4x vezes 4, 16x, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. 4 ao quadrado dá 16. Isso vai ser igual a essa expressão aqui, que eu já vou aplicar as operações para ver como fica. 2x vezes x dá 2x2, menos 2x vezes 2, 4x, mais 48. Então, esse 2x ao quadrado aqui, eu vou passar para o outro lado, aplicando a operação inversa, né? Vai me resultar em 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado menos os 2x ao quadrado que veio de lá. Aquele estava positivo, passou para o lado de cá negativo. Menos 16x mais 16, igual a menos 4x mais 48. Como eu falei lá no início da aula, a gente tenta passar as incógnitas para o primeiro termo da igualdade e os valores numéricos para o segundo termo. Então, aqui eu tenho menos 4x. Vou passar para o outro lado. Para o outro lado, ele vai positivo. Então, ele vai como mais 4x. Então, menos 16x mais 4x vai me resultar em menos 12x. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 12x menos 32. Por que menos 32? Esse 48, que está positivo aqui, eu puxei ele para o lado, para o primeiro termo da igualdade. Então, ele estava positivo, ele passou negativo. Ficou mais 16 menos 48. Isso resulta em menos 32. E aí, essa é a forma correta da equação de segundo grau, como a gente tem aqui no modelo, ó. 2x ao quadrado menos 12x menos 32 igual a zero. E é isso aí. Bons estudos, qualquer coisa entre em contato comigo. Um abraço.